O Conexão Rural acompanhou na tarde desta segunda-feira, aqui em Porto Alegre, uma reunião de trabalho. Assim foi denominado esse encontro, promovido pela Comissão de Arroz da Assembleia Legislativa, mas que teve também áreas de audiência pública. Aqui estiveram representantes da lavoura, da indústria, do governo e também do parlamento. Todos em busca de ferramentas que auxiliem o produtor nesse momento de muitas dificuldades em que a oferta demasiada acabou achatando os preços. Há muita dificuldade nesse momento de implantar a nova lavoura de arroz, ou seja, a próxima safra. Se falou aqui basicamente de dois pontos que o governo do estado pode ajudar. Modificações na CDO, que é essa taxa de 89 centavos que os produtores arrecadam em cada saca de arroz produzida. Uma isenção na CDO, por exemplo, das exportações. Já ajudaria e tornaria o arroz, ou o preço do arroz, mais competitivo em relação aos concorrentes. E uma outra questão, mudança na legislação tributária, e a gente está falando aqui de ICMS. Por várias vezes aqui foi sugerido o modelo do Paraná, se falou muito no copia e cola da legislação tributária do Paraná, que facilitaria e deixaria também o arroz gaúcho mais competitivo em relação ao restante do Brasil. Há uma reclamação muito grande de que, por exemplo, o estado de Minas Gerais e São Paulo, mas principalmente Minas, tem um incentivo bem maior e torna o arroz que vem de fora mais atraente, mais atrativo inclusive para as indústrias do estado de Minas Gerais, que aliás estão em número muito grande. Essa também foi uma outra reclamação e um indício dos problemas aqui existentes em relação à tributação. Eu falei ao final desse encontro com um representante do governo que estava aqui. Tínhamos um representante da Secretaria da Agricultura e tivemos também o líder do governo na Assembleia, o deputado estadual Frederico Antunes, que conhece, aliás, muito bem essas demandas do arroz. Acompanhou outras demandas lá de trás, ele que é da fronteira oeste, ele que é de uma região produtora de arroz. E nessa entrevista que a gente vai rodar em seguida, me parece claro que se há algum tipo de margem para o governo trabalhar, ou o interesse do governo trabalhar, pode ser na CDO. Não acho muito razoável que o governo, e isso nas palavras do próprio Frederico Antunes, vá mexer em ICMS. O senhor se referiu a uma simpatia, provável simpatia do governo a uma das propostas. Seria a do ICMS, dessa modificação, digamos, ao menos momentânea, deputado? Não, isso não é possível fazer. Nós temos uma diferença em relação ao estado do Paraná, que o nosso ICMS, inclusive, a nossa alíquota modal é menor que a do Paraná. O Paraná é um estado que não produz arroz, nós produzimos arroz. Então tem diferenças que são importantes, nós temos em conta e em consideração para nós notarmos que não existe uma possibilidade de equiparação para questões que são diferentes. O arroz aqui, o arroz lá eles não produzem praticamente, a sua alíquota é diferente da nossa, por quê? Porque outros produtos nós produzimos aqui, não produzimos aqui, eles produzem lá e eles têm também a defesa da... É como eles usarem a matriz tributária do café aqui para nós, que a gente não... Mais ou menos isso. Eu estava buscando aqui um produto que realmente nós não produzimos, eles produzem. E tu disseste muito bem como exemplo o café. Mas, de qualquer forma, nós temos que fazer aquilo que é possível, que está dentro das condições do Estado fazer. E eu acho que estas solicitações que têm a ver com a possibilidade do uso dos volumes que hoje, é bom a gente lembrar também, hoje eles são disponibilizados 100% para o Instituto Rio Grandense do Arroz, que é a taxa, recolhimento taxa CDO. Até um tempo atrás, os governos usavam no caixa único para poder pagar conta, pagar salário em dia, do funcionalismo, etc. e tal. Eu vejo assim na questão da taxa CDO, pelo menos que houvesse uma isenção, por exemplo, nas exportações já daria um baita de um incentivo. Sim, eu estava até... Não oneraria tanto o Estado. Eu até trouxe um projeto de lei meu de 2011, que eu protocolei em 2011, a pedido da Federal Arroz, pedido das indústrias também, que buscava fazer a retirada da taxa para produtos que forem beneficiados no Estado e exportados do Estado.
porque tu não retiras daquilo que sai para outros estados e são exportados por outros estados. Então também tem que levar isso em consideração. Tu incentiva o beneficiamento no estado e esse arroz beneficiado que vai para exportação, ele fica sem a necessidade de contribuição da taxa. Isso dá em torno de 1,5%, varia, né? Dependendo do preço do arroz, no caso hoje seria em torno de 1,5% do valor total. Já ajudaria muito. Eu vou falar aqui com o deputado Marcos Vinícius, que foi o proponente dessa reunião de trabalho, que se transformou até numa espécie de uma audiência pública. Bom, resultados depois de 2h30 de debate é o seguinte: nós já temos a possibilidade de o governador receber o setor, receber vocês também, deputados, para levar adiante aquilo que foi pedido hoje aqui, né, deputado? Exatamente, Alex. O setor teria mais de 20 pontos para elencar como ações importantes para o fortalecimento da cadeia produtiva do arroz. Mas se entende que, neste momento, 2 itens são fundamentais, que é a equiparação da legislação do Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, a legislação do Paraná. Até se falou aqui no copia e cola, como é a linguagem, né, atual da internet. Isso não é vantagem para o Rio Grande do Sul, é equiparação, condições de colocar o Estado em pé de igualdade a um Estado vizinho que tem saído bem, enfrentado bem, inclusive, as pressões econômicas que vêm do Paraguai através de Minas Gerais. E o outro aspecto é a isenção da CDO para finalidade de exportação. Não é um assunto novo, um assunto que o próprio deputado Frederico, quando deputado lá no seu primeiro mandato, pautou, depois o deputado Jerônimo Gergen trouxe esse assunto em 2004, 2005, o Frederico pautou esse assunto de novo aqui como lei em 2011, hoje o deputado Camozzato traz o assunto, mas convenhamos, isso precisa ser uma iniciativa do governador, isso é renúncia de receita, e cada centavo que o governo abra a mão tem que ser devidamente, né, posicionado, calculado, como que seria a compensação disso ali na frente. Então isso depende do governador. Só que nos momentos passados, nós não tínhamos um IRGA relativamente saneado economicamente como temos hoje. Tem coisas para melhorar, concurso para fazer, salário de servidores que ainda podem melhorar, mas do ponto de vista econômico, o IRGA está numa condição melhor agora, que nos permite pensar em usar a taxa como uma medida de socorro para melhorar os preços. Então é isso que nós estamos fazendo. Mas, Alex, acima de tudo, o encontro aqui hoje, a reunião, foi para preparar o ambiente político para essas medidas. Porque para muitas pessoas fora, talvez as paredes da Assembleia, esse assunto ainda não esteja tão latente, tão vivo. O setor do agro vive um embolamento de, né, usar essa palavra, de crises. É securitização, endividamento agrícola, banco que está cobrando mais do que deve, tarifaço internacional e até as políticas muito problema junto. Estão misturadas. Então o que a gente fez hoje? Nós pegamos nesse caldeirão de problemas um assunto, pincelamos ele, colocamos luz no assunto e buscamos uma solução. E a solução passa exatamente por esse ponto: isentar, nem que seja temporariamente, o CDO com a finalidade de exportação e a equiparação da legislação de ICMS com o Estado do Paraná. Esse é um assunto que une o campo, a indústria, as cooperativas e que, percebendo pelo grupo de deputados que vieram representando as suas bancadas, teria uma maioria para aprovação na Assembleia. Então o ambiente se mostra favorável a isso. Precisamos agora encorajar também o governo de que essa medida não vai ser mal recebida pela sociedade. Daqui a pouco alguém chegar lá e distorcer o assunto, dizendo: olha, os produtores estão querendo algo mais, estão pedindo mais coisas de novo, ou então estão fazendo um esforço para aumentar o preço para o consumidor. Não é isso. Estamos pedindo condição de igualdade com o Estado vizinho e um apoio do governo com uma ferramenta que já deveria ter sido utilizada para isso em outros momentos, que é essa isenção temporária do CDO. Então, termino esse encontro aqui satisfeito, acho que nós temos um bom caminho e espero até segunda-feira que vem, nessa articulação com o líder do governo, essa oportunidade de conversar com o governador e pedir a apresentação dessa matéria. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Parabéns pelo teu trabalho, sempre presente aqui, e a todo o time, né, de produtores de Camaquã que estão sempre juntos nessa batalha. Sem sombra de dúvida, Alex, uma excelente reunião aqui na Assembleia Legislativa, com alta representatividade da cadeia orizícola como um todo, onde nós pedimos o foco naquilo que o Estado pode realizar, que seria a taxa do CDO, as formas de utilização, de reembolso para o produtor ou não cobrança,
e a questão do ICMS, que é extremamente importante para o Estado, mas que pode ser trabalhado num copiar-colar de outros estados para gerar competitividade e nós não perdermos mais indústrias, e também a participação do preço para reembolso para o produtor rural. São esses dois focos que nós devemos dar como entidades muito fortemente calcadas em informações, e o encaminhamento já é uma reunião com o Executivo para que nós sejamos efetivos, porque precisamos fazer isso dentro do ano de 2025. O ano que vem temos a questão do ano eleitoral, todas as dificuldades, e saio satisfeito de que acho que conseguimos sensibilizar o Executivo, a Assembleia Legislativa, os nossos deputados, para a construção de soluções. É o começo de um grande trabalho e longo trabalho, mas que começou com o pé direito. Esse é o entendimento da Federação da Agricultura. O que a gente pode tirar dessa reunião aqui? Já temos alguma coisa conquistada. Por exemplo, deveremos ter uma reunião com o governador em breve. Perfeito. Eu acho que foi bem objetivo, Alex. Até cumprimentar já de antemão o deputado Marcos Vinícius, nosso líder parlamentar do arroz aí, da Comissão do Arroz, porque eu acho que foi bem objetivo, acho que está bem encaminhado, né? E a gente sabe que são demandas, né, que dependem de várias questões, de questões burocráticas e tal, mas eu acho que está bem encaminhado. Acho que foi muito boa, muito bem aproveitada a reunião. Alexandre, o que a gente percebeu aqui? CDO é possível mexer. Não vislumbrei muita facilidade na questão do ICMS. Falou-se muito aqui na questão do copia e cola da legislação tributária do Paraná, mas pelo que a gente viu aqui do deputado líder da bancada, eu acho que não rola. Alex, embora o assunto ICMS possa parecer um pouco mais complexo ou mais difícil, ele depende de um decreto somente. E a questão da CDO tem que passar na Assembleia. Então isso é uma diferença que pode pesar nessas duas pautas, eu diria assim, que são as mais importantes do que foi tratado hoje à tarde aqui. O tema é antigo, o tema vem sendo trabalhado há muito tempo pela Fedrarroz, e nós esperamos que o líder do governo que estava aqui conosco se sensibilize em realmente levar isso adiante junto ao governador, e a gente possa nos próximos dias trazer um encaminhamento positivo para o setor. Nós tivemos aqui a participação de um deputado petista de Rio Grande, que eu achei interessante, que ele falando que a questão dos terminais, ou do terminal é problema deles também. Isso pode ser um ponto positivo também para o setor, né? Quer dizer, interesses que se encontram, né, Denis? Claro que sim, claro que sim. Foi muito importante, sim, a participação dele, até porque eles estão no governo federal, embora os portos RS sejam vinculados ao Estado, mas essa força sempre é boa. É claro que nós temos que ter essa união, até porque a importância que tem esse escoamento aí para o setor produtivo do arroz, né? Um recado agora para o nosso produtor que está nos ouvindo agora, e esse produtor está pensando daqui a um mês, daqui a 2 meses, já para a próxima safra. Por exemplo, essa questão da exportação, a gente falou aqui dos terminais, a gente falou da questão do CDO, por exemplo, isenção da CDO na exportação. São fatores que podem ajudar, e aí eu te pergunto o seguinte, pode mudar, Alexandre, por exemplo, a gente ter aí um fator exportação até o fim do ano que mexa com esses aguapés? Se tem algum fator positivo desse preço muito baixo de hoje, Alex, é a competitividade maior com relação à exportação. Os negócios existem, tem alguns negócios fechados, arroz comprado, e tem arroz por comprar. Certamente, com este valor que o mercado opera hoje, nós vamos continuar vendendo. E este preço, como a gente tem preço e tem qualidade superior ao nosso concorrente principal, que é os Estados Unidos, certamente isto é um dos fatores, digamos assim, positivo. O outro que nós temos que colocar em prática é essa diminuição de área, não tem outra maneira diminuir um pouco essa oferta, e torcer para outros fatores também, que o Mercosul diminua e confirme, né, essa diminuição prevista. O restante do Brasil, que aumentou muito, lembrando que são 230 mil hectares em 2 anos de aumento a nível Brasil, e essas aberturas de áreas, por exemplo, do Mato Grosso, que saiam da área prevista,
e com isso a gente possa então regrar um pouco essa oferta e segundo semestre do ano que vem ter preços que pelo menos paguem aí o nosso custo de produção.